Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje. Eu quero falar de um assunto que atinge todos nós. Um assunto que às vezes bate na nossa porta e a gente precisa em Deus aprender a administrar isso. Entenda uma coisa, eu sei que às vezes nós sentimos a vontade de parar. Às vezes nós sentimos vontades de não continuar. Por vários motivos. Porque a luta fica mais intensa, porque a dor fica mais intensa, porque não temos respostas daquilo que queremos saber. O motivo também, às vezes, é porque não entendemos, por que tanta demanda, tantos desafios. O fato é que todos nós, em algum momento da vida ou diariamente até, tem vontade de parar. Sabe aquele ditado de jogar tudo para o alto, e chutar o pau na barraca, como falam, no linguajar bem português? É verdade que isso acontece. Eu seria hipócrita se falar que eu nunca senti isso. Nós temos sim, às vezes, vontade de desistir, de falar, olha, eu jogo a toalha. Aquela frase, eu não aguento mais. E, como eu sempre digo aqui nas lives, existem sentimentos que são legítimos. O medo do novo, a preocupação com o amanhã, uma tristeza que às vezes bate à nossa porta, e essa vontade de desistir, de parar, de falar, eu não vou mais continuar. Eu não vejo o resultado, eu não vejo as coisas acontecerem. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Esse sentimento é legítimo. Esse sentimento é legítimo. Eu confesso que eu já senti muitas vezes. Sabe, queridos, a vida, a rotina da vida, o dia a dia, ele é cansativo. Ele é cansativo. Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa jornada da vida. A gente está numa jornada que ela ainda não chegou ao fim. A gente está numa jornada que quem dita as regras é o Senhor. A gente está numa jornada que precisamos continuar. Mas como eu falei, esse sentimento de desistir, esse sentimento de não mais continuar, ele é legítimo. Ele é legítimo. Afinal de contas, querido, nós somos seres humanos. Temos sim em nós o espírito, nós temos a alma, mas também nós temos um corpo que cansa, que fadiga, que deteriora a cada dia. E às vezes bate em nós essa vontade grande de desistir, de não mais continuar. Mas hoje eu quero falar com você que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de caminhar essa jornada com você. A maior prova disso é que você acordou. A maior prova disso é que você está de pé. De repente o seu dia ontem não foi legal. De repente o seu dia ontem foi um dia de repente angustiante. Mas ei, amanheceu. Amanheceu.
A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Existe tempo de choro, mas existe tempo de alegria. Se você está pensando em desistir, se você está pensando em jogar as toalhas e falar chega, eu venho essa noite como boca de Deus para você, para te dizer: grandes coisas estão por vir na minha vida e na sua vida. Grandes coisas estão por vir. Quanto maior e intenso é a batalha, quanto maior e intensa é a batalha, maiores são as bênçãos que vêm sobre a sua vida. Entenda uma coisa: grandes coisas estão por vir. Creia nisso. Creia nisso. Eu sei que um dia você vai passar uma mensagem para mim. Eu creio nisso. Com o seu testemunho. Com o seu testemunho. E esse é o tema do nosso devocional hoje. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão por acontecer. Queridos, o meu desejo é que dentro de você esteja acesa a chama da esperança. Aumente o seu nível de expectativa em relação à sua vida e em relação a Deus. Porque grandes coisas estão para acontecer na sua vida e você vai dar um testemunho de que Deus continua sendo Deus. Não é tempo de desistir, não é tempo de recuar, não é tempo de jogar a toalha, não é tempo de parar. Lembra o que Deus disse para Moisés quando Moisés se viu numa grande dificuldade com aquele povo? Mais de 3 milhões de pessoas, sem contar mulheres e crianças. Eles estavam ali no deserto da vida. De repente eu estou falando com pessoas aqui que estão atravessando um deserto imaginário, incalculável. Como eu falei, sempre vou falar, eu não sei o que você está vivendo. Mas quando Moisés clamou ao Senhor, Deus disse para o Senhor: Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche. Deus está dizendo para você nesta manhã: continua. Continua. Viva um dia de cada vez. E eu quero começar esse devocional lendo a história de homens como eu e você. Que num determinado momento pensaram em desistir. Homens como eu e você que depois de uma noite de trabalho pensaram em desistir. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 10. Vamos ler 10 versículos. Evangelho de Lucas. Queridos, eu vou fazer um pedido especial para você. Anota esse versículo. Para você ler depois com calma, para você meditar nele hoje. Medite nesse livro hoje. Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao 10. Não pare de meditar nesse livro hoje. Leia várias vezes esses versículos. Lucas capítulo 5, versículo 1 diz assim a palavra de Deus. É uma história muito conhecida de homens como eu e você que pensaram em desistir. Homens que nem eu e você que pensaram em parar. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. As redes estavam vazias e eles estavam lavando as suas redes.
entrou num dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e então sentou-se no barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, ele disse a Simão, que é Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. Grave isso. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Agora, olha o que Pedro, o que Simão disse diante dessa ordem, dessa direção de Jesus. Simão respondeu: mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada. Ou seja, estamos lavando as redes, estamos parando, estamos desistindo. Mas Pedro não para aí a sua fala, ele diz: mas sobre essa palavra que você me disse, para ir mais fundo e lançar as minhas redes, sobre essa palavra, grave isso, queridos, sobre essa palavra que você está ouvindo agora de manhã, eu vou lançar as redes, disse Pedro. Eu vou lançar as redes. Traduzindo, eu não vou desistir. Eu não apanhei nada a noite inteira, mas sobre essa palavra eu vou continuar. Queridos, a gente está falando aqui de homens que não faziam da pesca o hobby, como algumas pessoas hoje fazem da pesca um hobby. Não. A gente está falando de pescadores profissionais, de pescadores que tiravam dali o seu sustento, de pescadores que dependiam dessa pesca da noite para poder sustentar a sua família. Homens experientes, homens profissionais, homens que viviam da pesca, passaram a noite inteira sem pescar nada. Mas sobre uma palavra de Deus, sobre uma ordem de Deus, eles não desistiram. Eles foram para águas mais profundas. Ei, Deus quer te levar para águas mais profundas. Deus quer te levar para momentos mais íntimos com Ele, e lá você vai lançar suas redes. Sobre a palavra de Deus você vai fazer uma pesca maravilhosa. E o texto continua: quando fizeram isso, quando obedeceram à ordem de Deus, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais para os seus companheiros de outros barcos para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram todos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. Ei, na ordem de Deus existe fartura. Na ordem de Deus existe promessa. Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: lance as redes em águas mais profundas. Não é hora de lavar as redes, não é hora de desistir. Não é hora de desistir. Queridos, como eu falei, esse sentimento de desistir, esse sentimento do cansaço diário, ele é legítimo. Ele é legítimo. Só que não é hora de lavar as redes. Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você: vamos para águas mais profundas, vamos intensificar mais o nosso relacionamento. Às vezes, queridos, a gente fica só na superfície. Às vezes a gente fica só na superfície querendo viver algo mais profundo e não consegue. Porque é na profundidade da intimidade com Deus que as coisas acontecem. É na intimidade do relacionamento com o Senhor que veremos o sobrenatural. É na intimidade com o Senhor que veremos as farturas da nossa vida, em todas as áreas. Jesus disse para aqueles pescadores: vão para águas mais profundas. Ei, está na hora de sair da superfície. Está na hora de sair da superfície.
Escute a voz do Senhor nessa manhã. Ele quer um relacionamento mais íntimo, Ele quer um relacionamento mais profundo. Ele quer que você lance as suas redes na profundidade. Por isso o tema desse devocional de hoje é: grandes coisas estão por vir. Creia nisso. Quando você se tornar mais íntimo do Senhor, quando você navegar para águas mais profundas, quando você mergulhar em águas mais profundas, quando você decidir lançar as redes de novo, grandes coisas estão por vir. Creia nisso. Não é hora de parar, não é hora de desistir. Como eu falei, o sentimento que você está tendo é legítimo, mas não é hora de colocar esse sentimento em prática, não. É hora de ouvir a voz do Senhor e, como Pedro disse, sobre a tua palavra, sobre isso que você está me dizendo, sobre essa promessa que você está me dando, sobre essa ordem que você está me dando. Eu navegarei para águas mais profundas e lançarei de novo a minha rede, apesar de eu não ter pescado nada a noite inteira. Sobre a tua palavra eu lançarei as redes novamente. Continua marchando, continua caminhando, mesmo sem entender, mesmo sem ter respostas, mesmo que o medo esteja na porta, mesmo que a angústia seja uma coisa real e intensa no seu coração, mesmo que você não teve uma pesca maravilhosa nesses últimos dias ou nesses últimos anos, Deus nessa manhã te diz: vá para águas mais profundas, vai para águas mais profundas e lance novamente as redes. Ei, nunca esqueça disso, tudo começa em Deus. Tudo começou numa ordem de Jesus para Simão. Tudo começa em Deus. Eles passaram a noite toda pescando, mas eles não estavam sobre uma ordem. Eles passaram a noite pescando, eles não estavam sobre uma palavra. Eles estavam cumprindo o dia a dia normal de pescadores que precisavam de sustento para sua família. Mas Jesus chegou. Ei, eu vou repetir. Jesus chegou. Jesus chegou. E nesta manhã Ele está dando uma ordem para mim e para você. Vamos para águas mais profundas. Queridos, você ora, ore mais. Você jejua, jejua mais. Você separa momento a sós com Deus, em oração, em entrega. Faça mais. É hora de ir para águas mais profundas. É hora de ir para águas mais profundas. Chega de viver na superfície. Chega de viver no raso. Você passou a noite toda tentando pescar sem uma palavra, sem uma direção. Mas Jesus chegou. Jesus chegou. Essa história que lemos de pescadores fracassados, vivendo grandes coisas em Cristo depois de uma ordem. Queridos, não importa se você caiu, não importa se você fracassou, não importa se o que você fez ontem não deu certo, não importa se você... Não. Cristo chegou. Cristo chegou. E nessa manhã, queridos, eu e você vamos aprender com essa história. Como podemos viver grandes coisas em Cristo. Como podemos viver grandes coisas em Deus.
O que esses homens fizeram serve de lição para mim e para você. Serve de lição para mim e para você. Porque eram pessoas como nós. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, o que tem de diferente deles para nós, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles grandes homens de Deus? É que eles obedeciam a ordem de Deus. É que eles não deixavam se abater pelas circunstâncias. É que eles administravam os sentimentos que chegavam sobre eles. Ei, nós lemos histórias agora de pescadores fracassados, mas que entenderam que na ordem de Jesus, de ir para águas mais profundas e lançar a rede novamente, grandes coisas estariam por vir. E a primeira coisa que eu aprendo com essa história, e que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: nunca abandone o barco. Nunca abandone o barco. Permaneça no barco. Permaneça navegando. Permaneça remando. No texto que lemos de Lucas capítulo 5, no versículo 2, só a parte A do versículo diz: viu à beira do mar 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Ei, não deixe o barco, não largue o barco. Permaneça no barco e continue navegando, porque grandes coisas estão por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua história. Não abandone o barco. Navegue nele para águas mais profundas. Sabe, queridos, muitos estão abandonando o barco porque estão cansados de lutar. Muitos estão abandonando o barco porque estão cansados de remar. Já tentaram várias vezes, já tentaram muitas vezes, já fizeram de tudo, já lançaram as redes na direita, já lançaram as redes na esquerda, já compraram redes novas, já fizeram de tudo. Mas entenda uma coisa: se você não tiver sobre uma palavra, não adianta lançar as redes. Se você não tiver sobre uma ordem de Deus, não adianta lançar as redes. Ei, é a vontade de Deus que prevalece, não a minha e nem a sua. Mas entenda uma coisa: hoje Jesus entrou no barco. E uma nova história começa. Uma nova história começa. Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novas oportunidades. E Ele te diz nesta manhã, Ele te diz nesta manhã: vá para águas mais profundas. Vá para águas mais profundas. Não é hora de lavar as redes, não é hora de largar os barcos na praia, não é hora de olhar para você e achar que está tudo perdido. Ei, a última palavra não é sua, a última palavra não é minha, a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem do Senhor. A sua realidade hoje não define o seu destino. Entenda isso. A sua realidade hoje não determina o seu destino. Grandes coisas estão por vir, desde que você não abandone o barco. Jesus disse para Pedro: volte e vá para águas mais profundas e lance a rede novamente. Ei, não esqueça, Pedro e os outros tinham passado a noite toda sem pescar. Não por falta de experiência, eram homens experientes. Lembra o que eu disse?
Eles não eram pescadores amadores, eles não estavam fazendo aquilo por hobby, não. Era o sustento deles, eles precisavam trazer sustento para casa. Mas Pedro entendeu e falou: olha, eu passei a noite toda pescando, Senhor, mas sobre essa palavra, sobre essa ordem, eu lançarei as redes novamente. Pedro entendeu que agora seria diferente. Pedro entendeu que agora seria em águas mais profundas. Pedro entendeu que seria sobre uma palavra, uma ordem. E Deus nessa manhã está pedindo, está dizendo para mim e para você: não abandone o barco. Não abandone o barco. Como eu falei, muitas pessoas estão abandonando o barco porque estão cansadas de lutar. Não querem ir para águas mais profundas, não querem sair do raso. E nessa manhã estamos sendo alertados por Deus para irmos para águas mais profundas. Ah, pastor, eu ora mais. Ah, pastor, eu jejua mais. Ah, pastor, eu me consagre mais. Ah, pastor, eu me envolvo com a obra de Deus, se envolva mais. É águas mais profundas. Está na hora de sair do raso. Está na hora de sair do superficial. Grandes coisas estão por vir na minha vida e na sua vida. Por isso, não abandone o barco. Não abandone o barco. O fracasso de hoje não determina o sucesso de amanhã. O fracasso de hoje não determina aquilo que Deus tem para você. O fracasso não é determinante. Mas a palavra de Deus, a ordem de Deus, a declaração de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, essa sim é determinante. Ele disse para Simão: vá para as águas mais profundas e lancem as redes novamente. Quer viver grandes coisas em Deus? Quer acreditar e confiar que grandes coisas estão por vir? A primeira coisa que você precisa entender: nunca abandone o barco. Pode ser uma tempestade mais intensa, pode ser ventos contrários, mas permaneça no barco. Eu não sei se você sabe, um avião para subir, ele precisa voar, decolar contra o vento. Entenda uma coisa: quanto maior o vento for na sua vida, mais alto você voará. Grave isso: quanto maior for o vento na sua vida, mais alto você voará. O avião, para levantar voo, ele sobe contra o vento. Ei, não está na hora de abandonar o barco. Não está na hora de abandonar o barco. Segunda coisa que eu aprendi com esse texto e eu quero compartilhar com vocês: quer viver grandes coisas em Deus? Acredite que ainda não é tempo de lavar as redes. Acredite que ainda não é tempo de lavar as redes. Lemos em Lucas capítulo 5, verso 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando a rede. Queridos, imagina o que estava passando na cabeça desses pescadores. O que estava passando no coração desses pescadores, na hora que estavam lavando as redes. Um sentimento de fracasso. Um sentimento de preocupação porque o sustento para casa não ia chegar. Um sentimento de desespero porque ia ser mais um dia sem pesca.
De repente eu estou falando com pessoas aqui nesta manhã que estão com esse tipo de sentimento, de fracasso, de derrota, sentimento de culpa, de não ter feito o que era para ser feito, ou de repente não conseguiu trazer aquilo que precisava trazer para dentro de casa. Não. Não é hora de lavar as redes. Sabe, lavar as redes significa desistir, parar, abandonar o barco. Mas entenda uma coisa, Jesus está no seu barco. Jesus chegou e quer navegar com você. E Ele te diz nessa manhã, não é tempo de lavar as redes. Vamos juntos para águas mais profundas. Vamos juntos para águas mais profundas. Eu tenho grandes coisas para você. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma nova história para reescrever. Queridos, creia. Creia. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei a sua história, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E Ele é um Deus de recomeço. Ele é um Deus de novas histórias. Ele é um Deus que nos diz nesta manhã, não abandone o barco e não lave as suas redes, porque ainda não é o tempo. Os meus planos continuam de pé, a minha história continua de pé, o meu compromisso com você continua de pé, o meu amor por você permanece. Eu não desisti de você, diz o Senhor, então não lave as redes, porque uma pesca grande e maravilhosa está preparada para você. Vá para águas mais profundas. Queridos, é momento de intensificar o seu relacionamento com Deus. Nunca esqueça disso, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa que desde a criação deseja se relacionar. É hora de intensificar esse relacionamento. É hora de se entregar nesse relacionamento. Isso é águas mais profundas. É fazer o que você nunca fez por Deus. É orar como você nunca orou. É buscá-lo como você nunca buscou. É amá-lo como você nunca amou. Sobre essa palavra, você deve lançar as suas redes novamente. Porque dessa forma você vai viver em Deus o que você nunca viveu. Você vai experimentar em Deus o que você nunca experimentou. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas estão para acontecer. E a minha oração nesta manhã para você, para mim, é que Deus nos renove na sua presença. Nos enche de ânimo, de expectativa e de esperança, para navegarmos para águas mais profundas e lançarmos as redes novamente. Eu sei que de repente você aí dentro de você está questionando, mas pastor, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de tudo. Faz anos que eu estou tentando, mas agora existe uma palavra. Agora existe uma direção. Agora existe uma ordem de Deus. Vá para águas mais profundas e lancem a rede novamente. Terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês e última para orarmos. Não abandone o barco. Não é hora de lavar as redes. E terceiro, volte a lançar as suas redes no mar. Volte a lançar
as suas redes ao mar. Lucas 5, agora o versículo 3 ao 5 diz assim: entrou num dos barcos que pertencia a Simão, a Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes. Simão respondeu: mestre, passamos a noite inteira e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes novamente. Queridos, talvez você tenha começado a navegar sem muita expectativa. Às vezes você voltou a navegar desanimado, decidido parar com tudo. Mas Jesus está falando para mim e para você nesta manhã: lança as redes sobre essa palavra. Lance as redes novamente sobre essa ordem. Ei, não caminhamos pelas circunstâncias, caminhamos pelas promessas. Grave isso. Não caminhamos pelas circunstâncias, caminhamos pelas promessas. Ei, você tem promessa de Deus? Caminhe sobre essa promessa. Pedro lançou as redes novamente e viveu o sobrenatural. No verso 6 e 7 nós vemos os resultados da obediência. Nós vemos os resultados de ir para águas mais profundas. Quando fizeram isso, quando ouviram essa palavra e fizeram como tal, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-lo. Eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase começarem a afundar. Ei, você vai precisar de ajuda para viver o extraordinário de Deus. Você vai precisar de pessoas ao seu lado para você viver aquilo que Deus tem para você. Vai ser tão grande, querido, vai ser tão grande que você vai precisar de pessoas caminhando junto com você para viver esse sobrenatural, para viver esse extraordinário. O melhor ainda está por vir. Não abandone o barco, não desista, não desanima. Eu quero que você saia daqui hoje, querido, desse devocional, com a sua expectativa em Deus lá no alto, com a sua esperança transbordando, com a sua coragem, com o seu ânimo transbordando, porque é isso que vai te levar para águas mais profundas, é isso que vai te levar para momentos mais íntimos com Deus. É isso que vai fazer você lançar as redes novamente sobre a palavra de Deus. Para de lançar as redes sobre a sua vontade, para de lançar as redes sobre a sua perspectiva. Não! É sobre as promessas que caminhamos e não sobre as circunstâncias. É sobre a visão que temos e não pelas vistas que temos das circunstâncias. Não vivemos por vista, não vivemos por aquilo que enxergamos, vivemos por aquilo que acreditamos. Vivemos por aquilo que esperamos em Deus. E Deus nesta manhã está dizendo: vá para águas mais profundas e lança novamente as redes. Porque eu estou no barco. Porque do meu jeito agora vai dar certo. Porque agora não é mais do seu jeito. Ei, do jeito de Deus é melhor. Tira a mão, deixa Deus fazer. A gente tem mania de querer ajudar Deus. Não. Deixa Deus fazer. Descansa no Senhor. Continue navegando, continue remando nesse mar da vida. Não desista. Queridos, falta pouco. Falta pouco.
Tenha certeza que Deus tem grandes coisas para mim e para você. Aquilo que os seus olhos ainda não viram, aquilo que os seus ouvidos ainda não ouviram, aquilo que ainda não subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Queridos, está intenso o negócio? Então se prepara, porque é grande o que vem. O vento está forte, se prepara, porque é grande o que vem. A luta está intensa, a batalha está intensa, se prepara, porque grandes coisas o Senhor preparou para você, para a sua casa, para a sua família. Não pare. Como Deus disse para Moisés: por que clama a mim, Moisés? Diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que continue, diga ao meu povo que não abandone o barco, diga ao meu povo para ir para águas mais profundas, diga ao meu povo para lançar as redes novamente, diga ao meu povo para fazer do meu jeito agora. Tudo começa em Deus, querido. Pedro obedeceu. Pedro ouviu a palavra. Pedro fez tudo que o Senhor disse. E foi a melhor pesca da sua vida. Ele voltou para casa depois de uma noite toda fracassada. Ele voltou para casa com o seu sustento, com o sustento da sua família, com o sustento dos seus amigos, com o sustento. Ei, o que Deus tem para você vai abençoar tanta gente. O que Deus tem para você e para mim vai abençoar tanta gente, vai abençoar tantas pessoas, porque servimos um Deus exagerado, servimos um Deus que não tem limite para nos abençoar. Então se prepara, esteja pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Amém? Nunca abandone o barco. Acredite, ainda não é tempo de lavar as redes. E volte a lançar as redes sobre a palavra de Deus. Eu quero finalizar lendo o mesmo versículo que eu finalizei ontem. Esse versículo está marcando o meu coração nesses dias. Isaías 43, capítulo 1, diz assim, versículo 3. Capítulo 43, desculpa, versículo 1 ao 3. Assim diz o Senhor, aquele que te criou, aquele que o formou, não temas, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. Chama alguma te deixará em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o seu Salvador. Ei, você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho nesse mar da vida. Então vá para águas mais profundas e venha viver o extraordinário em Deus, porque estamos sobre uma palavra, estamos sobre uma direção, estamos sobre uma visão, e grandes coisas estão por vir. Amém? Essa é a palavra desta manhã. Esta é a palavra de hoje. O meu desejo é que essa palavra produza frutos de esperança, de entendimento no seu coração. Saia daqui hoje com a sua expectativa lá em cima.
com a sua esperança transbordando, porque grandes coisas Deus fará. E eu tenho certeza que você testemunhará o que Deus fez na sua vida. Seja obediente, obedeça a palavra, obedeça a direção, obedeça os princípios e os valores do reino de Deus, e tenha certeza que grandes coisas Deus tem para mim e para você. Deus é bom, Deus é fiel. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração, para que a gente possa estar abençoado no dia de hoje, para viver em águas profundas hoje, para lançar as nossas redes novamente hoje, sobre uma palavra, sobre uma promessa. Amém? Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Continuamos nessa presença maravilhosa. Como é bom saber que quem está no controle da nossa vida é o Senhor. Quem está no controle da nossa vida é o Deus Criador dos céus e da terra, daquele que não há dúvida, não há sombra de variação, aquele que é, que era e que será eternamente Deus em nós. Obrigado, Senhor, isso nos dá segurança, isso nos fortalece, isso gera em nós esperança. Como é bom saber que temos um Deus vivo. Não estamos aqui diante de um Deus de pedra, de pau, não. Nós estamos diante de um Deus que tem olhos e vê, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve o nosso clamor, e que as Tuas mãos estão estendidas sobre nós, sobre a nossa casa, a nossa família, sobre os nossos negócios. Como é bom saber disso. Como é bom caminhar nessa certeza. Por isso, Pai, Te agradecemos por esta manhã. Obrigado por nos acordar, obrigado por não desistir de nós. Como é bom, Senhor, estar aqui hoje na Tua presença, vivendo mais um dia que o Senhor preparou. Ah, Pai, queremos sim, Senhor, ir para águas mais profundas. Queremos ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Queremos Te conhecer mais e mais. Por isso, Pai, nos dê essa vontade, nos dê essa disposição de mergulharmos em águas mais profundas e viver ainda o que não vivemos, de fazer o que ainda não fazemos, de ouvir o que ainda não ouvimos, de falar o que ainda não falamos. Queremos mais, Senhor, queremos viver o novo do Senhor. Por isso, Pai, venha tomar conta de nós, venha ser entronizado em nós e nos ajuda, Senhor, a caminhar neste dia. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou que, independente das circunstâncias, não é hora de abandonar o barco, de independente das circunstâncias, não é hora de lavar as redes. Pelo contrário, é hora de ir para águas mais profundas e lançar as redes novamente sobre uma palavra, sobre uma promessa. Ah, Pai, não caminhamos pelas circunstâncias, não caminhamos por aquilo que vemos, mas caminhamos pelas Tuas promessas, caminhamos pela visão que o Senhor nos deu, a visão de que grandes coisas estão por vir. Por isso, Pai, eu Te peço agora, por cada um que está online comigo, que esta palavra seja uma palavra de vida no coração, que eles possam sair desse devocional hoje com essa palavra queimando, com essa palavra pulsando no coração e na mente, que eles possam ter a certeza, a convicção de que grandes coisas irão acontecer na vida deles, da família. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão e os abençoa em tudo, Pai. Todas as esferas da vida deles sejam tocadas agora pelo Senhor, e que tudo aquilo que não provém da Tua vontade, Senhor, todo medo, preocupação, angústia, incredulidade, todo espírito contrário, toda voz contrária, todo intento maligno seja queimado agora pelo fogo da Tua glória, e que a Tua presença continue sendo real, palpável, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser abençoados, tocados pelo Senhor. Pai, não existe nada que possa nos parar. Somos filhos imparáveis, porque cremos, confiamos de que grandes coisas estão por vir. Não iremos parar, Senhor. Somos um povo que vamos continuar marchando, vamos continuar vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
E eu sei, Deus, que seremos bênçãos para outras pessoas. O que vem para nós é tão grande que seremos um canal de bênção para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão conosco. Por isso, Pai, nos faça viver em águas mais profundas, experimentar o que não experimentamos e viver o que ainda não vivemos. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser tocados pela Tua Palavra, que eles possam ser renovados pela Tua Palavra, que eles possam viver aquilo que ainda não viveram, experimentar o que não experimentaram e não abandonar o barco, não lavar as redes, pelo contrário, continuar navegando nesse mar da vida, só que agora com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta manhã, que possamos viver intensamente no centro da Tua vontade e fazer aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que esta palavra seja uma palavra de vida, de transformação para a sua vida. Essa palavra me abençoou tanto, querido, que eu tenho certeza que vai te abençoar, vai te fazer viver um novo tempo, na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Amém?